E aí, tudo pronto pra gente desbravar juntos o universo cheio de energia, aventura e... Vamos combinar? Um pouquinho de caos planejado. Ou nem tão planejado assim, né? Exato. Hoje nossa expedição é pelo mundo fascinante dos meninos. A gente vai usar como guia umas ideias tiradas do livro Educando Meninos, do James Dobson. É um livro que busca, assim, dar um norte, uma compreensão para pais e mães, né? Baseado na perspectiva do autor, claro. Isso. Pensa nesse livro como um mapa para a gente tentar entender melhor esses caras. E ó, para já entrar no clima, se liga nessa história que tá no livro. 7ª série, aula de ciência, sabe? Fetos de porco para dissecar. Ah, já imagino onde isso vai dar. Pois é. O que a galera faz? Arranca o focinho de um dos porquinhos e espeta na fonte de água do corredor. Não acredito. Sério. Imagina a cena. Água jorrando pelas narinas do porco. É o tipo de criatividade, assim, meio bizarra que só podia vir deles, né? Com certeza. É uma ótima anedota para começar. E a nossa missão aqui é justamente essa. Tentar decifrar a essência desses aventureiros natos, sacar os desafios que pintam na vida deles hoje em dia e dar uma olhada no que o livro sugere para ajudar na criação. É quase como explorar um território novo, né? Cheio de surpresas e peculiaridades. Exatamente. Bora lá desvendar isso. Vamos lá. Essas histórias já dão o tom do que o livro explora, a ideia central de que meninos e meninas têm sim naturezas diferentes. Isso vai além do comportamento superficial, né? Total. E o mais engraçado é que as próprias crianças percebem isso desde cedo, né? O livro traz umas listas hilárias que provam. Uma menina de 9 anos, a Elizabeth Christine Reis, listou 31 motivos porque meninas são melhores que meninos. Ah, eu lembro dessa parte. Coisas tipo... Tipo, meninas não comem insetos. Ou meninas não precisam fazer a barba. E meninas cheiram melhor. Genial. Muito bom. E os meninos responderam, claro. Claro. A resposta deles tinha pérolas como meninos não levam 1 hora para se arrumar e meninos não choram por qualquer coisinha boba. É uma guerrinha divertida, sabe? Mas por trás da brincadeira... O livro mergulha mais fundo. Ele busca entender as raízes dessas diferenças, inclusive na biologia. Menciona-se, por exemplo, a testosterona. Ah, a famosa testosterona. Isso, aquele hormônio que geralmente está em níveis mais altos nos homens. O livro associa essa testosterona a uma maior busca por domínio, sabe? Mais energia física, aquela pegada competitiva. Tipo um combustível turbo, como o livro brinca. Isso explicaria, então, aquela dificuldade em ficar quieto na cadeira, a necessidade de ser o mais rápido, o mais forte, de ficar testando limites o tempo todo. A sugestão do livro é essa, que essa química interna, digamos assim, influencia bastante o comportamento. O fascinante aqui é como o livro conecta essa possível base biológica com a tendência a comportamentos de risco e, bom, travessuras. Aquela história do focinho de porco que a gente falou. Exato. Ou o próprio autor contando que explodiu umas latas de tinta no quarto quando era moleque. Ou o pai dele que ficou preso num cano tentando recuperar uma bola. Histórias de família. Nossa, e tem mais, né? Os irmãos que enfiaram feijões no nariz. Parece que essa energia precisa sair de algum jeito. É o que o livro sugere. Que essa energia toda, essa impulsividade que talvez também esteja ligada a outros fatores, como neurotransmissores tipo a serotonina, que ajuda a controlar impulsos, e que, segundo o texto, as mulheres teriam em maior quantidade, precisa ser compreendida e principalmente canalizada, não só reprimida. Então a ideia não é proibir tudo, mas direcionar. Isso. A perspectiva é que meninos talvez aprendam muito pela ação, pela consequência direta das coisas. As cicatrizes viram quase medalhas de honra, sabe? Aprender na pele, como se diz. Faz sentido. E o livro também fala de diferenças na forma como o cérebro talvez funcione, né? Algo sobre habilidades diferentes. Sim, menciona algumas pesquisas da época sobre, por exemplo, uma possível maior especialização cerebral em cada sexo. Homens talvez com mais facilidade em matemática, raciocínio espacial, mulheres brilhando mais nas habilidades verbais, na comunicação.
Cita até diferenças na recuperação da fala após um derrame. Interessante. Mas o ponto central que o autor defende, usando essas diferenças todas, não é para criar uma competição de quem é melhor. Pelo contrário, é para reforçar a ideia de complementariedade. Ah, tipo, um completa o outro. Exatamente. Ele usa até referências bíblicas de Gênesis e Mateus para argumentar que homem e mulher foram criados distintos de propósito para se completarem, para formarem uma unidade mais forte juntos. A visão do livro é que essa diversidade é que faz a beleza e a força da união. Ok, entendi a base dessa perspectiva e a partir daí, dessa visão de diferenças inerentes, que o livro faz uma crítica, né? A uma certa linha do movimento feminista histórico. Isso. E aqui é super importante a gente deixar claro, essa é a análise que está no livro. É a perspectiva do autor que estamos relatando. Combinado. O autor argumenta que houve um momento em que se defendeu muito a ideia de que as únicas diferenças reais eram as biológicas óbvias, tipo órgãos reprodutivos e que todo o resto, comportamento, preferências, tudo isso era só construção cultural. Ele cita exemplos para ilustrar essa crítica, né? Sim, cita Gloria Steinem, por exemplo, e menciona um livro infantil famoso nos Estados Unidos, Free to be You and Me, que incentivava meninos a brincarem com bonecas e meninas com caminhões, como uma tentativa, na visão dele, de apagar essas diferenças que ele considera naturais. De tentar criar meninos como se fossem meninas. Ele fala também de lojas de brinquedos, tipo a Toys R Us, na época, que teriam parado de organizar brinquedos por sexo, e até de uma tentativa da Hasbro de fazer uma casa de bonecas mais neutra. Exato. A crítica do livro é a essa ideia de que meninos e meninas são essencialmente iguais em tudo, exceto na biologia básica, e que qualquer diferença observada é só imposição da sociedade. Entender essa contextualização da perspectiva do livro é fundamental para a gente seguir para o próximo ponto, que são os desafios específicos que os meninos enfrentam no mundo de hoje, segundo o autor. Perfeito. E aqui a conversa fica um pouco mais séria, né? O livro usa uma expressão forte. Fala de muitos meninos com espíritos feridos. Sim, é um ponto bem sensível. Tem uma história no livro que, nossa, me marcou muito. A do Brad, um garoto de 12 anos. Ele estava pensando seriamente em suicídio. Meu Deus! Por quê? Só porque um colega de escola vivia zoando as orelhas dele, falando que eram grandes, de abano. Chegou ao ponto do menino pesquisar na internet se engolir pasta de dente matava. Nossa Senhora, que tristeza. É um soco no estômago pensar nisso. Totalmente. Mostra o impacto devastador que o bullying e essa sensação de inadequação podem ter, né? O livro menciona brevemente até casos extremos, como o de Kip Kinkle, um atirador em escola, como exemplo do que pode acontecer quando essa dor não é vista ou tratada. E isso levanta uma questão crucial que o livro aborda bastante: a autoestima masculina. O texto argumenta que, para os meninos, essa autoestima está muito, mas muito ligada à sensação de competência física e à aceitação pelos colegas. Aquele desejo de ser forte, corajoso, de pertencer à tribo dos meninos. Exatamente. Aquele desejo de poder, como o livro chama, não no sentido ruim, mas de se sentir capaz, respeitado pelo grupo. Quando um menino se sente fraco, diferente, ou é rejeitado, chamado de fracote, esquisito, nerd de forma pejorativa, isso machuca profundamente a autoimagem dele. E aí entra o bullying, com força total. Sim, o livro explora um pouco por que alguns meninos intimidam outros. Às vezes para ganhar popularidade, para mostrar força, ou até para esconder as próprias inseguranças, projetando nos outros o que eles temem em si mesmos. Aquela dinâmica cruel que rola nas escolas, né? A hierarquia social. Isso, o livro descreve bem essa dinâmica. Os populares, os atletas e, do outro lado, os intrusos, os que não se encaixam no padrão. Conta a história de um menino, Andrew, que era mais sensível, artístico e sofria muito por não ser o machão esperado. O livro cita estatísticas da época sobre a prevalência do bullying, mostrando que é um problema bem real e doloroso. É um cenário bem complicado mesmo. E o livro não para por aí, né? Ele aponta o dedo para o que chama de predadores culturais, influências externas que seriam nocivas. Exatamente. Um deles que o livro critica bastante é a violência na mídia. A TV, filmes, videogames? Isso.
O autor cita a preocupação de várias associações médicas americanas importantes, tipo a AMA, a AP e a APA, com o impacto de tanta exposição à violência na agressividade das crianças e adolescentes. E qual é a tese do livro sobre isso? Como essa violência da tela afetaria os meninos? Resolver problemas. E pior, que ela dessensibiliza, torna a brutalidade algo banal. Dessensibiliza? Ele usa algum termo específico para isso? Usa, sim, um termo forte, matansologia. A ideia de que os videogames violentos, em particular, funcionariam quase como um treinamento militar simulado, ensinando a atirar e a matar de forma automática, sem pensar, diminuindo a aversão natural à violência. Cita até o exemplo de como os nazistas usavam filmes para dessensibilizar soldados. Pesado. E ele critica até a Disney e a Hollywood nesse ponto? Critica, sim, por romantizarem ou banalizarem a violência em alguns conteúdos, na visão dele. Ok. Além da violência na mídia, que outros predadores o livro aponta? Outro ponto muito enfatizado é a pornografia. Como ele aborda isso? O livro relata, por exemplo, a história do serial killer Ted Bundy. Segundo o relato no livro, o próprio Bundy teria ligado o início de seu vício em pornografia, ainda na adolescência, à sua escalada de violência e crimes sexuais. Nossa, é uma ligação direta e muito forte que o livro faz. Exato. O alerta do autor é sobre o potencial viciante da pornografia e como ela poderia distorcer completamente a visão dos jovens sobre sexo, intimidade e respeito, especialmente numa fase crucial de formação da identidade sexual. E a tecnologia em geral, a internet sem supervisão, também entra nessa lista de perigos? Com certeza, os perigos da internet são destacados. O acesso fácil a conteúdo totalmente inadequado para a idade, o risco de contato com predadores online disfarçados. O livro cita um exemplo de uma biblioteca pública onde crianças estavam acessando pornografia nos computadores. Que horror! E critica fortemente a ideia, que já era comum na época, de colocar TVs e computadores diretamente no quarto das crianças. O argumento é que isso dificulta demais a supervisão dos pais e expõe os filhos a todo tipo de riscos sem nenhum filtro. Faz sentido, né? Fica muito mais difícil saber o que eles estão vendo ou com quem estão falando. Exatamente. E o que conecta muitos desses desafios na visão do livro é um conceito filosófico que ele discute, o que ele chama de pós-modernismo ou relativismo moral. Pós-modernismo, relativismo moral. Traduz isso pra gente de forma simples. De forma bem simples, seria a ideia que, segundo o autor, se espalhou muito na cultura de que não existe uma verdade absoluta, um certo e errado universal. Que tudo é relativo, tudo depende do ponto de vista de cada um, da cultura de cada um. Ah, o famoso tudo é relativo. Isso. Nessa visão, a tolerância se torna o valor máximo, a virtude suprema. Você tem que tolerar tudo, aceitar tudo como igualmente válido, exceto, na crítica do autor, quando se trata de valores cristãos tradicionais. Esses, segundo ele, muitas vezes não são intolerados. Entendi. E como essa filosofia toda impactaria os meninos, especificamente segundo o livro? A consequência principal, argumenta o texto, é a confusão, a perda de um referencial claro. Sem um norte moral, um mapa do que é certo e errado, bom e ruim, os meninos ficariam mais perdidos, mais vulneráveis a más influências, a modismos passageiros, a ideologias destrutivas. Ficam sem uma base sólida para tomar decisões. Exato. Os pais, por sua vez, se sentiriam como se estivessem remando contra a maré cultural o tempo todo, tentando proteger e guiar os filhos num ambiente que parece ter perdido a bússola moral. O livro cita falas de outras autoras como Ellen Goldman e Barbara Dafoe Whitehead, que já apontavam essa dificuldade dos pais em lutar contra a cultura. A tarefa de educar se torna muito mais árdua nesse contexto. Uau! Que cenário, hein? Diante disso tudo, bullying, mídia, internet, relativismo, dá para imaginar que o livro coloca um peso gigantesco nos ombros dos pais, né? Qual seria a saída, então? Para onde o livro aponta? Exatamente.
O foco se volta totalmente para o papel fundamental dos pais. E aí, a influência do pai é vista como absolutamente crucial. O pai como espelho. Isso, o que o pai faz, não só o que ele fala, é o grande modelo. Ser um exemplo de honestidade, tem uma história ótima de um treinador, o Stroud, que ensinou honestidade na prática, de valores, de trabalho, de fé vivida no dia a dia. Os meninos observam tudo, absorvem tudo. E a liderança na família, o livro fala disso. Fala sim, defendendo uma visão mais tradicional da liderança paterna na família. E destaca demais a importância dessa figura masculina para a construção da identidade do filho. Aquele orgulho que o menino sente de andar ao lado do pai, sabe? O livro conta como o filho do autor, Ryan, pequeno, fazia questão de sentar no banco da frente do carro com ele. Ou como ele ficou feliz com uma bicicleta azul igual a do pai. É essa conexão, essa segurança que o pai transmite. Entendi. É a figura de referência masculina. E a falta dessa figura? A ausência do pai. A ausência é descrita no livro como algo que deixa marcas muito profundas, cicatrizes mesmo. Tem exemplos disso no livro? Tem sim. Tem a história de um homem já adulto chorando num jogo de futebol americano porque o pai nunca tinha ido a um jogo com ele. E tem uma analogia fortíssima que o livro usa. Qual? Aquela dos elefantes. Essa mesma. A dos elefantes machos jovens, órfãos na África do Sul. Sem os elefantes mais velhos para dar o exemplo e impor limites, esses jovens se tornaram extremamente agressivos, descontrolados, atacando até rinocerontes. Nossa, que imagem forte. Para dizer que sem o modelo paterno, Os meninos podem ficar perdidos, sem referência de como ser homem de forma equilibrada e responsável. a ideia é que a falta do pai cria um vazio enorme, especialmente para meninos que estão buscando instintivamente essa referência masculina para se espelhar. Entendido. Figura paterna crucial. E a mãe? Como ela entra na equação toda segundo o livro? O papel da mãe é visto como igualmente fundamental, insubstituível, especialmente no comecinho da vida. Aquele vínculo inicial mãe-bebê, o toque, o carinho, o olhar, a voz, tudo isso é considerado crítico para o desenvolvimento emocional seguro da criança. Tem base científica para isso no livro? Sim, o livro cita estudos importantes. Um deles bem conhecido sobre crianças em orfanatos na Romênia, que tinham todas as necessidades físicas atendidas, mas sofriam muito pela falta de um vínculo afetivo individualizado com uma figura materna. As consequências para o desenvolvimento delas foram sérias. Que triste. E cita também um estudo de Harvard de longa duração que correlacionou a qualidade do vínculo com a mãe na infância com a saúde física e mental décadas depois. Por isso, o livro defende muito que, se for minimamente possível, a mãe esteja muito presente, especialmente nos primeiros anos de vida do bebê. Critica um pouco a ideia de colocar bebês muito pequenos em creches em tempo integral. Entendi. Mas e depois? E aquela fase que a gente ouve falar que o menino parece querer se afastar um pouco da mãe, fica meio emburrado com um beijo, com um abraço na frente dos amigos? Ah, sim. O livro chama isso de um processo natural e necessário de diferenciação. É o momento em que o menino, para afirmar a própria identidade como homem, precisa simbolicamente se desgrudar um pouco da mãe. Ele começa a perceber que é diferente dela. E isso é difícil para as mães, imagina. Com certeza. O livro aconselha as mães a não levarem para o lado pessoal, a não encararem como rejeição. É uma fase normal do desenvolvimento masculino. E é aí que a presença do pai se torna ainda mais vital. O pai serve como a ponte para o mundo masculino, o modelo que o filho está buscando ativamente nesse momento. Ele ajuda o menino a fazer essa transição. Entendi. É como se ele precisasse se afastar de uma referência para se aproximar de outra. E para as mães que criam os filhos sozinhas? O livro fala delas? É uma realidade tão comum? Fala sim e com muita sensibilidade. Reconhece a batalha gigantesca que essas mães enfrentam, conta a história de uma mãe solo, Sally, e todas as dificuldades práticas e emocionais. Cita estatísticas da época sobre o aumento de famílias monoparentais e os desafios extras que isso traz, especialmente na criação de meninos. E qual o conselho do livro para elas? O conselho principal é: busquem apoio. Não tentem dar conta de tudo sozinhas.
Amigos, família, grupos de apoio, inclusive apoio espiritual. O livro faz referências bíblicas sobre o cuidado com órfãos e viúvas. E, muito importante, procurar ativamente por figuras masculinas positivas e confiáveis, que possam servir de referência para os filhos. Um avô presente, um tio, um professor, um treinador, um líder de grupo jovem, alguém que possa oferecer um pouco daquele modelo masculino que talvez esteja faltando. E para as famílias reconstituídas, os padrastos, o livro aborda? Aborda brevemente, sim, mencionando os desafios específicos, como as lealdades divididas da criança, e citando, infelizmente, estatísticas que apontavam um risco maior de abuso em lares reconstituídos. Um alerta importante para a vigilância. Ok, então pais presentes, atentos, pai e mãe com papéis complementares e cruciais. Mas e a disciplina? Esse é sempre um tema quente, né? Qual a linha que o livro segue? Cheio de regras rígidas ou mais liberal? Nenhum nem outro. O segredo, segundo o livro, está justamente no equilíbrio. Evitar os dois extremos. Nem aquela rigidez excessiva, meio vitoriana, do passado, que podia ser muito dura e sem afeto, mas também fugir da permissividade, que virou moda mais recentemente, onde os pais têm quase medo de dizer não, de frustrar os filhos, de exercer autoridade. Então, qual é a proposta? Autoridade com amor. Exatamente. Autoridade exercida com amor e, muito importante, com firmeza. O livro usa uma analogia que eu acho fantástica, a do treinamento de cavalos baseada no trabalho de gente como Hem Brookhausen e Monty Roberts. Treinamento de cavalos? Como assim? A ideia é que, assim como um líder de manada estabelece domínio sobre um cavalo selvagem, com calma, confiança, linguagem corporal firme, mas sem brutalidade, os pais precisam ser líderes claros e seguros para os filhos. Benevolentes, mas líderes. O amor pode fazer cara feia, como diz um especialista citado no livro. Isso, perfeito. Significa que disciplinar com firmeza não é falta de amor, pelo contrário. É mostrar o caminho certo, é proteger. Isso envolve olhar nos olhos da criança, usar um tom de voz firme, sem precisar gritar de raiva o tempo todo, ser muito consistente nas regras, não pode ter a linha de gol móvel, onde o que era proibido ontem, hoje pode. Ah, consistência. Essa é difícil, mas faz todo sentido. Fundamental. A criança precisa saber o que esperar. E os pais precisam acreditar na própria autoridade para exercê-la bem, com calma e convicção, não com raiva ou culpa. Ok, limites claros, autoridade amorosa e, além de impor limites, que outros ensinamentos práticos o livro valoriza muito na formação dos meninos? 2 pontos que recebem bastante destaque são a ética do trabalho e a responsabilidade financeira. Ensinar a trabalhar desde cedo. Sim, mas não no sentido de exploração, claro. O livro defende que ter um trabalho significativo, realizar tarefas, contribui muito para a autoestima, para a sensação de competência. Cita até Dostoiévski e um exemplo de campo de concentração para mostrar como o trabalho com propósito pode ser vital. E como fazer isso na prática com crianças? A dica é envolver nas tarefas de casa desde cedo, mas fazer junto com a criança, transformar em algo legal, um tempo junto, não só uma obrigação chata. E levar o filho para conhecer o trabalho dos pais, para ele entender de onde vem o sustento da família, o esforço envolvido. E sobre dinheiro? Ensinar a lidar com a grana. Também é visto como essencial. O livro sugere ensinar 4 princípios básicos. Primeiro, que tempo é vida. E dinheiro representa esse tempo de vida que a gente investe no trabalho. Segundo, que tudo na vida está conectado. As escolhas têm consequências financeiras. Terceiro, a importância de um orçamento, de planejar os gastos. E quarto, o valor do contentamento, de estar feliz com o que se tem, em vez de viver naquela busca saciável por sempre querer mais. Tem exemplos práticos no livro? Tem sim. Conta a história de um médico que dava um orçamento anual para as filhas adolescentes para elas aprenderem a gerenciar tudo, roupas, presentes, lazer, e do próprio filho do autor ajudando a preencher a declaração de imposto de renda para entender como funciona. São formas de trazer a realidade financeira para perto deles. Muito bom. E claro, tem a velha luta contra a correria do dia a dia para conseguir ter tempo de qualidade em família, né? O livro bate nessa tecla também.
Bate e muito. Chama essa loucura moderna de rotina do pânico. Aquela sensação de estar sempre correndo, atrasado, pulando de uma atividade para outra, sem tempo para conexão real. Cita uma vizinha, Jenny, que desabafa sobre essa exaustão. É a realidade de muita gente. Infelizmente. O livro faz referência a outras obras, como Bowling Alone, que já falavam desse isolamento crescente. A mensagem do autor é forte. É preciso desacelerar intencionalmente. Priorizar o tempo em família. Estar presente de verdade, não só de corpo. Criar memórias juntos. Cita até uma frase atribuída a Vince Foster, um político que se suicidou, lamentando ter priorizado o trabalho em vez da família. O recado é: o trabalho é importante, mas a família seria o verdadeiro legado. Mensagem poderosa. Bom, a gente cobriu bastante terreno sobre a visão geral do livro, né? Natureza dos meninos, desafios, papel dos pais. Agora, ele também entra nos vesperos, uns tópicos bem específicos e às vezes polêmicos, certo? Entra sim. Aborda algumas questões pontuais que afetam muitos meninos. Fala um pouco do TDAH, por exemplo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Sim, o livro descreve os sintomas clássicos que a gente conhece. A distração frequente, a impulsividade, a agir sem pensar, a hiperatividade, não conseguir ficar quieto, aponta para possíveis causas neurológicas e também genéticas, hereditárias. E o que ele enfatiza sobre isso? Frisa muito a importância de um diagnóstico correto feito por profissionais qualificados e não baseado em achismo ou comparação com outras crianças. Discute o tratamento, mencionando medicamentos como a Ritalina, que já era comum, mas ponderando os prós e contras, os riscos e benefícios. E faz um alerta importante sobre a ligação entre o TDAH não diagnosticado ou não tratado e uma maior propensão a comportamentos de risco na adolescência, como o uso de drogas ou acidentes. Entendi. Outro tema: competição. Aquela coisa que parece estar no sangue de muito menino, né? Brigar para ver quem é o melhor, quem ganha. O livro vê a competição como algo natural, até saudável e inerente à masculinidade na perspectiva apresentada, como parte daquela busca por desafio, por superação, por testar os próprios limites que a gente já falou. Ele dá exemplos disso? Cita exemplos históricos, tipo a expedição de Shackleton à Antártida, como demonstração dessa força masculina de competir contra as adversidades. O ponto-chave que o livro defende não é eliminar a competição, mas ensinar a competir de forma saudável. O famoso espírito esportivo. Exatamente. Ensinar a dar o melhor de si, mas também a saber ganhar com humildade e, principalmente, a saber perder com graça, sem chiliques. Critica aquela raiva das arquibancadas que a gente às vezes vê nos pais em jogos infantis. Conta até a história de um cachorro, Jake, para ilustrar a alegria de competir pelo prazer da coisa. Interessante. E ele faz alguma crítica sobre competição? Faz uma crítica específica à ideia de colocar homens e mulheres para competir diretamente em certas áreas, principalmente físicas. Cita o exemplo de um jogo de futebol entre a seleção feminina dos Estados Unidos, com a Mia Hamm, contra um time masculino sub-17, onde as mulheres perderam feio. O argumento do livro é que isso ignora as diferenças físicas inerentes e não seria justo nem produtivo. Polêmico. E para fechar essa parte de temas específicos, tem a questão delicada da homossexualidade. Aqui, de novo, acho que vale reforçar. A gente vai só apresentar a visão do livro, com total imparcialidade, apenas reportando o que a fonte que a gente está analisando diz. Perfeito, é fundamental essa clareza. O livro aborda o tema começando pela carta de um adolescente, Mark, que está confuso sobre seus sentimentos e atração por outros garotos. E qual a perspectiva que o livro apresenta sobre a origem ou natureza da homossexualidade, segundo o livro? O livro menciona possíveis questões de identidade de gênero não resolvidas na infância, dificuldades na dinâmica familiar, dando um peso especial à relação com um pai ausente, distante ou crítico, poderia, na visão do autor, influenciar nesse processo. O livro sugere que essa orientação pode mudar. O texto menciona essa possibilidade, sim, citando a existência de pessoas que se identificam como ex-gays,
que teriam mudado sua orientação sexual como parte do argumento apresentado. E ele faz alguma ligação com comportamentos na infância? Faz sim. O livro sugere uma possível ligação entre o que ele descreve como comportamentos efeminados em meninos durante a infância e uma maior probabilidade de desenvolverem atração pelo mesmo sexo na vida adulta. Menciona também a questão do abuso. Sim, menciona o abuso sexual sofrido na infância como um outro fator que, segundo a perspectiva do livro, poderia contribuir para a confusão de identidade sexual e, em alguns casos, para o desenvolvimento da homossexualidade. E o livro critica a forma como a sociedade lida com o tema. Critica o que vê como uma tendência cultural crescente de normalizar a homossexualidade e, principalmente, de introduzir o tema muito cedo para as crianças, antes que elas tenham maturidade para entender. Cita o que considera exemplos de ativismo gay em escolas e menciona até organizações controversas como a NAMBLA e um artigo polêmico de Michael Swift como parte dessa crítica à exposição precoce. E tem algum argumento final sobre a moralidade da questão? O argumento final do livro nesse ponto é que, mesmo que houvesse uma base genética comprovada para a homossexualidade, algo que o próprio autor questiona no texto, isso por si só não determinaria a moralidade da prática. Ele compara com outras tendências ou impulsos que podem ter base biológica, como a promiscuidade masculina heterossexual, mas que ainda assim exigiriam autocontrole e discernimento moral. É importante reiterar mais uma vez, essa é a visão específica apresentada nos excertos do livro que foram analisados. Ufa, realmente, bastante coisa para a gente processar. Então, tentando amarrar tudo que a gente viu desses trechos de Educando Meninos, a grande ideia que parece permear tudo é: os meninos têm sim uma natureza própria, diferente, com muita energia, uma forma particular de ver e interagir com o mundo, talvez influenciada pela biologia deles. Exato, essa é a premissa central. E hoje em dia eles estão encarando uns desafios bem barra pesada. Bullying, pressão social para se encaixar, as influências muitas vezes negativas da mídia, da internet e, segundo o livro, uma confusão de valores no ar que deixa tudo mais difícil. Sim, o cenário descrito é complexo e desafiador. E a grande aposta do livro, a solução apontada para atravessar tudo isso é: pais presentes. Pais firmes, amorosos, conscientes do seu papel, o pai como um modelo masculino forte, ativo, a mãe com aquele vínculo inicial poderoso e depois sabendo lidar com a diferenciação. Ambos trabalhando juntos, né? Para dar limites claros, consistentes, ensinar valores éticos e morais de forma intencional, proteger das más influências externas. E, na visão específica do autor, oferecer também uma base espiritual sólida, que ele considera fundamental. É isso, exatamente. É uma visão bem definida sobre a criação de meninos, com um foco muito grande na estrutura familiar tradicional, na disciplina com propósito e amor e na orientação moral e espiritual ativa por parte dos pais. Pensando em tudo isso que o livro traz, nessa questão da biologia influenciando comportamentos, perigos culturais que ele aponta, o papel crucial dos pais, a visão sobre temas como disciplina, trabalho, dinheiro, até a sexualidade, fica uma pergunta no ar, né? O que será que mais chama a nossa atenção ou talvez gere será que é bem assim? Quando a gente olha para a nossa realidade hoje, para as crianças e adolescentes ao nosso redor? É uma ótima pergunta para reflexão. O que ressoa mais? O que parece mais distante? Ou quem sabe vale a pena pensar mais a fundo naquela ênfase final do autor. A ideia de que, no fim das contas, de tudo que a gente pode dar para os filhos, o maior legado, a herança mais duradoura, seria a formação do caráter e, na perspectiva dele, claro, a conexão com a fé, com valores transcendentes. Fica aí a reflexão para cada um. Uma excelente reflexão para a gente fechar nossa conversa de hoje. Com certeza. Olha, valeu demais pela companhia nessa nossa exploração pelo universo dos meninos, usando as lentes desse livro como guia. Espero que tenha sido útil, interessante e que tenha deixado aí boas ideias para você pensar a respeito. Foi um prazer participar dessa análise. A gente se encontra na próxima. Continue acompanhando a gente para mais mergulhos como este. Até mais, pessoal!